Boa noite a todos, principalmente aqueles que gostariam de saber um pouquinho mais sobre a pneumologia. Estarei hoje com o Dr. Aldo Agra, pneumologista e amigo, e vamos falar de várias coisas interessantes. Boa noite, quem for entrando. Vamos aguardar aí o Aldo entrar. E de antemão, queria que vocês participassem, se tiverem alguma dúvida sobre doenças pulmonares, crônicas, agudas, Covid, tabagismo. Olha ele. Vamos lá, Aldinho. Tá legal aí o som, pessoal? Imagem, tudo. Oi, Renatinha, boa Boa noite. Tudo noite, bom, tudo minha bem? querida? Que Tudo saudade! ótimo. Tá? Que saudade. Tá escutando bem? Tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo, tá me ouvindo? Oh, Câmbio? eba! Que massa, Aldinho. Primeiro, queria agradecer que você topou no minuto zero Sim, aí a véi. proposta. Ao contrário, eu queria agradecer pra você, digo, o convite. Então, fiquei muito honrado de estar nas suas lives. Eba! Que massa! Mas queria mesmo agradecer e realmente, assim, pneumologia e infecto, eu acho que nunca se escutou falar tanto, nunca procuraram tanto esses profissionais como É ultimamente, né, Aldinho? verdade. A E, gente enfim, sempre foi a clínica médica mais esquecida ali, e voltou à tona, agora, né? Quem diria que a gente ia estar quem no centro diria? do furacão, pneumo infecto intensiva. É verdade, é Mas estamos aí. verdade. Infelizmente por um motivo não tão bom, mas enfim, né? Vocês estão aí para desmistificar muita coisa também. Ó, Sim. então, obrigada mais uma vez e queria que você começasse falando aí para o pessoal quem é você, de onde a gente se conhece e um pouquinho da sua história, onde você está hoje em dia, onde você trabalha e até a parte de sua especialização, seu mestrado, a área que você atua mais hoje em dia. Então vamos lá, eu formei com a Renatinha na Uhum. Universidade Federal de Alagoas, e aí eu fugi para Ribeirão Preto fazer clínica médica na USP de Ribeirão. Depois fugi mais uma vez para São Paulo e a gente se reencontrou na Foi mesmo. Unifesp, onde eu fiz Uhum. pneumo. Eu fiz residência de pneumo lá e depois fiquei fazendo doutorado, virei contratado e continuo até hoje na Unifesp. Então eu fico no setor da reabilitação pulmonar, a gente faz os ambulatórios de DPOC, de tabagismo, que é hoje a minha grande área de atuação, e eu também trabalho, a gente coordena uma equipe no Hospital São Luís, que ficou ah, bem concentrado de Covid nesse meio do caminho. Então, hoje eu estou trabalhando com isso e Sim. outras coisas mais. A gente faz, trabalho, eu fiquei na comissão de tabagismo da Sociedade Brasileira, Uhum. agora estou editor da revista da Sociedade Paulista de Pneumo. Olha A que gente, legal. a gente sempre arruma o que fazer, né? Em São Paulo, aí que não falta mesmo. Então, a gente esquece que a gente sabe que tem que dizer não às vezes, e a gente aceita fazer tudo. Então sempre tem uma coisa a mais pra A fazer. pinéia que é bom já conquistou seu coração? Não, aí a pneumo eu deixo pros outros. Mas o DPOC tá no meu coração feliz aqui. Ah, então A tudo gente- certo, é o que Mas a gente vê importa. muito. A gente faz, no hospital tem muito pré-operatório de bariátrica, então a gente faz triagem. Sim, sim. Mas a gente compartilha esse diagnóstico. Beleza, então vamos embora. Ó, Vamos. então vamos lá começar. Quais então os distúrbios mais comuns que você pega, ou pneumologista em geral, quais são os problemas mais comuns aí que afetam o pulmão? Então, o consultório da pneumo é metade pneumo, metade não pneumo, né? Porque, Ah, é? porque metade pneumo, metade a gente atende rinite alérgica, Aham. atende insuficiência cardíaca. É Então, verdade. chega aquele paciente com falta de ar, a gente é o grande triador desses pacientes. Mas Sim. da pneumo mesmo, o que a gente atende muito no consultório é a asma, é o DPOC, que é o enfisema, é o paciente com queixa de tosse.
Muito paciente que chega com rinite alérgica e não está tratado ainda. E acaba começando o diagnóstico na mão da pneuma. Além das outras coisas, de câncer, de nódulo, de tabagismo. Isso é o que roda mais na pneuma no dia a dia. Beleza, então falta de ar é uma queixa que acaba permeando aí. Até tosse também, né? Pode ser várias Tosse. coisas. Nossa, tosse vem muito para pneumo investigar tosse. Isso é refluxo, é outras coisas. E a pneumo funciona como um triador. Vocês também recebem Chega para muito, né? mim também, bastante, Então, se a bastante. gente não consegue pensar fora da casinha ali, e não é só do nosso eixo, a gente tem que passar para os colegas, né? Tem que pensar nas doenças dos colegas também. Oi, travou um pouquinho. Foi o que você falou agora Travou? no final? Não, voltou. O que foi que você falou no Voltou. final? Se a gente não Não, eu tô pensar falando que fora do a eixo. gente tem que pensar na nossa especialidade, mas a gente tem que sair da casinha. Então Claro. tem que lembrar dos colegas, da rinite, do refluxo, da doença Aham. cardíaca. Então a gente acaba trabalhando meio em tudo isso, em torno disso. Belezura. E aí, que é a sua área aí de atuação, fala um pouquinho das consequências do tabagismo para o pulmão. Então, não só para o pulmão, né? Diga, É tabagismo, verdade. Mas o diga, pulmão. é a desgraça em pessoa. Então, o tabagismo tem Aham. pelo menos 55 doenças que estão relacionadas ao tabaco. A gente lembra muito de câncer de pulmão, de enfisema pulmonar, mas assim, a tabagismo está relacionada à alteração tanto vascular, então pega o corpo todo. Então vai ter paciente com AVC, com derrame, com doença coronariana, com doença vascular periférica, até doença periodontal está relacionada ao tabagismo. Então Uhum. é uma alteração bem sistêmica. Então, pega tudo. Dado curioso é que você sabia que, olha, bem didático, né? É. 6 das 8 principais causas de morte estão relacionadas ao tabaco. Ah, é? É. Doido, né? Doido. Coisa assim. Você pega as principais, ó, doença cardiovascular, neoplasia, então, Verdade. DPOC, então tá tudo meio relacionado ao tabaco. E pelo menos ele tem um pezinho ali Ou piora, né? contribuindo Ou nisso. piorado predisposto. Ou ele ajuda a causar ou ele vai estar contribuindo para uma piora. Uhum. Então, ele vai ter sempre essa relação ali. Câncer de Certo. bexiga, Ju, a Ju falando ali. É mesmo, Ju, câncer de bexiga, alteração Laringe, da fertilidade, nariz. Laringe, nariz, tem de tudo. laringe, boca, esôfago, estômago. Acho que tem uns Uhum. 15, salvo engano, acho que uns 15 estão relacionados já bem bonitinho. A Então história disso é vamos bem interessante. falar até melhor, Hum, em vez de falar do tabaco, das consequências dele para o pulmão. Mas a hum. fisiologia mesmo, qual a função do pulmão no nosso organismo? Assim, de uma forma bem simples. Bem Bem simples. A função do pulmão é fazer troca gasosa. Então, certo. é pegar o oxigênio, absorver para o organismo e tirar o gás carbônico e devolver para o ambiente. Então, ele faz esse controle mais rápido das trocas gasosas. Essa é a função básica do pulmão. E aí qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo pode dar alguma consequência para o pulmão, não é isso? Ou alguma É, coisa do próprio pulmão que pode atrapalhar a função dele, não é isso? qualquer coisa que vá alterar a função do pulmão, e pode ser tanto no pulmão em si, como na musculatura, a mesma apneia, que na verdade é uma restrição na passagem do ar, ou mesmo na vasculatura do pulmão. Então, tudo isso que vai prejudicar as, a troca ali gasosa vai prejudicar a- o funcionamento como um todo. Então, a Certo. gente não vive sem respirar. A gente, Uhum. a gente vive sem um rim, a gente vive, né, mas sem um pulmão funcionar direito não dá para viver. Então ele tem toda essa função ali. A gente não vive sem nada, tem que estar todo completinho, né? É. Alguém perguntou aqui, quem convive com fumante é pior do que quem fuma? Não, Pior não, né? Mas pior não. A fumaça é direto, né? Então, assim, vai aspirar e vai todas aquelas substâncias no pulmão. São quase 7.000 substâncias diretamente no pulmão. aham. Quem está exposto ao tabagismo passivo não está isento de risco. Então, é bem claro que tem
piora os sintomas respiratórios, tem risco de ter câncer de pulmão, tem risco de ter doença coronariana, tem risco de morte súbita do recém-nascido. Então, a criança ter mais asma, mais sintoma respiratório. Então, assim, a exposição ela não é superior a quem fuma diretamente, mas ela não é isenta de risco. Certo. Nem no cigarro, nem nas outras formas de tabaco que estão usando hoje. Então, eu não sei se chegou muito aí em Maceió. Fala um pouquinho sobre isso. Também cigarro eletrônico, narguilé, que o pessoal tem uma ideiazinha que é tudo tranquilo, né? Então, por exemplo, narguilé. Uma sessão de narguilé pode ser equivalente a fumar 100 cigarros. Sério? Em uma sessão, sério. Então, e a gente considera tabagista quem fuma 100 cigarros na vida e continua fumando. Então, como é uma carga intensa num período tão curto. Hoje o pessoal usa muito cigarro eletrônico. Fica dizendo, só tem nicotina aqui, não tem nada. Mas não é bem assim. Tem pelo menos 2 substâncias cancerígenas. Tem outras doenças que vão surgir ali daquela exposição. A gente não sabe ainda o que é a exposição àquelas novas substâncias a longo prazo que vão fazer. O cigarro de palha, não sei se o pessoal está usando aí, mas aqui virou uma modinha. Quem usa. Então, assim, as pessoas, não, isso é natural, isso não tem química. Então, sempre tem essa justificativa. Mas a substância cancerígena está na folha do tabaco. Sim. Então, não tem essa não está isento. Não está isento de risco. E o cigarro, o de palha normalmente não tem nem filtro e a palha não é porosa. Então, é pior ainda. Às vezes, um cigarro de palha é equivalente a 3 cigarros convencionais. Então, mas o pessoal conversa muito como se fosse tudo muito tranquilo. É natural, né? Justificando, né? E o incenso, Aldo, tem alguma relação? Eu sei que não é inalado igual um cigarro, mas eu já ouvi falar que diferentes tipos de incenso podem trazer algum prejuízo em termos respiratórios. Eu vou te ser bem sincero que isso eu nunca pesquisei. Olha aí uma ideia. Agora você me pegou. Não sabe. O incenso tem queima, então, teoricamente, algumas substâncias estão circulantes. Ninguém fica inalando incenso, né? Tipo, sim, é diferente. É diferente, mas deve ter seu prejuízo. Dependendo do tipo, né? Eu já ouvi falar que os incensos mais escuros eram piores e os mais claros não, mas aí... Eu realmente não sei, não. Você me pegou nessa. Tranquilo, vamos lá fazer uma pesquisa. Vamos pesquisar, serve para isso, criar dúvidas. Olha, alguém perguntou aqui. Teoricamente, mas para alérgicos não deve ser tão interessante. Para paciente asmático, isso sim, mas das substâncias em si eu não sei te dizer. Diga. Entendi, tranquilo. Carga de 6 ou 100 cigarros no narguilé, não entendeu bem. Você falou que... eu falei o seguinte. Uma sessão de narguilé. Uma sessão de narguilé, que normalmente dura de 45 a 1 hora, é equivalente a você fumar 100 cigarros. 100, né? 100 cigarros. É que a gente faz a definição de quem é tabagista, quem fumou pelo menos 100 cigarros na vida e continua fumando. É que a gente tem uma noção errada de quem é tabagista. Então, acha que, não, tem que fumar por 10 anos para eu ser considerado tabagista. Mas não. A carga que você tem que ter fumado para você ser considerado como tabagista é bem menor. São 5 maços de cigarro. Foi essa a equivalência. Na vida. E continua 100 fumando. cigarros na vida. E não precisa ser todo dia. Se você fuma só final de semana e fumou 100 cigarros e você continua fumando, você é considerado tabagista. Isso o pessoal justifica muito. Não, eu só fumo 2 ou 3 cigarros no final de semana bebendo. 100 cigarros na vida. Entendi. Diga, você é considerado tabagista. Então vamos falar das doenças que tem essa relação aí com o tabaco também, do DPOC, enfisema. Falar um pouquinho o que é isso pra gente. O DPOC, ele é uma destruição do alvéolo pulmonar, da arquitetura pulmonar. Então, como o pulmão é um monte de bolotinha todo junto, que ali a gente faz troca gasosa, então a via aérea vai diminuindo, essa destruição faz com que ele perca essa área de troca gasosa. E o paciente vai ter
falta de ar. Então, e ele tem, além disso, ele vai ter uma inflamação de via aérea. Então, o que é que o paciente vai ter junto? É tosse, é catarro. Então, uma via aérea inflamada. Porque antigamente a gente tinha aqueles dois perfis, né? Do paciente com bronquite crônica, que era aquele paciente com tosse, com catarro, e o paciente mais enfisematoso, que era aquele paciente mais magrinho, com mais falta de ar. Hoje a gente não faz mais diferença de um para o outro, porque os pacientes estão tudo misturado. Mas a característica do paciente com DPOC é esse. É um paciente que tem sintoma, falta de ar, tosse, catarro, que fumou. Então, essa é a caracterização dele, de base essa destruição de via aérea. E aí, em consequência, em geral, eles sentem essa falta de ar, essa menor capacidade respiratória, é isso? Eles chegam para você, qual a queixa que chega para você, em geral? Então, a grande maioria dos pacientes chega em uma fase até avançada, porque eles vão se acostumando com essa falta de ar, com essa limitação. Entendi. Então, o corpo se adapta também, né? Não é que o corpo se adapta, ele se engana. A gente tem que saber perguntar para a gente conseguir ter a resposta. O paciente chega dizendo, você tem falta de ar? Não tem. Mas você sobe uma ladeira? Não subo ladeira que eu morro de falta de ar. Quando eu passo normal, eu não canso. Então, ele vai se acostumando com esse sintoma dele, sabendo conviver. Eu falei, se adapta nesse sentido. Você adapta a sua vida àquela limitação e você acha natural, Isso. né? Ele fica se enganando. Ele fica minimizando os sintomas dele. Então, até que chega um ponto que ele vai procurar. Ou aquelas pessoas mais cuidadosas que começam a ter um sintoma qualquer, já sabe que fuma, que é o principal fator de risco, e não é o único, tá? Principalmente mulher. A gente fala muito de cigarro, mas tem muito, principalmente no Nordeste, fogão a lenha como fator de risco para DPOC. E acaba a gente esquecendo às vezes. A segunda principal causa de DPOC é queima de biomassa. Então, você pega grande interior, que ainda usa fogão a lenha, isso, então a gente ainda vê muito esses pacientes. Certo. Mas algum outro interessante fator de risco, fora esse? Os grandes são esses. Queima de biomassa, às vezes ocupacional, por queima de algum modo. Isso. Mas o grande é cigarro, 80%, 90% é cigarro, e às vezes aquele pedacinho ali de queima de biomassa. E aí esse perfil de paciente, ele pode fazer exercício físico ou é um paciente que precisa de restrição de atividade por conta da sua capacidade respiratória? Então, esse é o maior erro das pessoas. Eles falam, não, olha, o paciente tem doença no pulmão, não vai poder fazer esforço de jeito nenhum, tem que ficar na cama. Só que aí tem uma coisa muito interessante que se chama o espiral da dispneia. Você já ouviu falar disso? Não, acho que não. Olha que doido. Então, o paciente tem falta de ar, aí ele para de fazer exercício, ele tem descondicionamento da musculatura, o músculo descondicionado, ele vai perdendo essa capacidade e vai dando mais falta de ar. Ele fica nesse ciclo. Essa base da reabilitação pulmonar do paciente é fazer com que ele tenha um músculo mais treinado, para mesmo com a restrição pulmonar dele, ele consiga fazer mais exercício. Então, o exercício é mais do que indicado no paciente com doença pulmonar como um todo. Então, cada vez a gente vê mais isso, que é essencial no tratamento do paciente, é que ele faça exercício. Então, não tem nada disso. O paciente vozinho vai ficar na cama porque tem DPOC. Então, nada disso. Às vezes ele não vai virar maratonista, cada um com a sua limitação. Mas a atividade física é super importante. A gente treina paciente com oxigênio extremamente limitado, dando passinho pequenininho, coloca eles para pegar peso. É bem... Reabilitação pulmonar é bem barbagem, viu? Mas é interessante porque é muito difícil, assim, né? Alguma comorbidade que realmente impeça, existe, claro, mas que impeça de fazer exercício, né? É mais fácil adaptar o exercício para as comorbidades do que limitar, né? Tirando as exceções, claro. Não, tem algumas exceções que realmente não vão conseguir fazer exercício. Mas é que as pessoas têm medo de fazer exercício porque tem uma doença, às vezes, grave. Não, o paciente está usando oxigênio, ele não pode fazer exercício de jeito nenhum. Não é bem assim. Ele precisa fazer um exercício orientado, acompanhado. Mas ele deve fazer exercício. Tá? Em qualquer diretriz que você vá de doença respiratória, com DPOC, classe A, ele fazer exercício físico. Para todos os pacientes.
Certo. E o enfisema pulmonar, o que é isso? É o que eu te falei antes. O enfisema, na verdade, É era o uma nome antigo consequência. do É o nome DPOC. antigo, é? A gente não usa mais o termo enfisema para falar de Certo. DPOC. É que a gente acaba falando de enfisema porque as pessoas continuam conhecendo. Certo. O enfisema, na verdade, é alteração histopatológica, né? Aquela Uhum. destruição. Hoje a gente fala Entendi. como doença pulmonar obstrutiva crônica. Aham. Ah, quem vai englobar tanto o paciente bronquítico como o paciente com aquele perfil mais enfisematoso. Entendi. Certo. E a asma? Me fala um pouquinho em relação à asma no adulto. As pessoas escutam muito, né? E realmente é mais prevalente aí nas crianças, mas quais os fatores de risco da asma no adulto? Como que chega esses pacientes para vocês? Então, o asmático você sabe que é o mais maltratado da pneumo, né? Como Porque é assim? o paciente. Pois é. Porque é aquele paciente que tem a doença desde De de criança? novo, Ah, se acostuma com o não viver bem, as pessoas subestimam o sintoma e o tratamento, costumam usar o tratamento só com um broncodilatador, vai fazendo inalação. Então, ele é o que acaba ficando mais maltratado a longo prazo. certo. Ah, a Mas asma quando como ele um todo, chega no pneumo, aí ele fica bem tratado, né? aí, né, a gente consegue. É o paciente que a gente muda a vida. Entendi. Que, tá, que a gente começa a tratar ele direito, usando Aham. corticoide inalatório, fazendo tudo que ele precisa fazer. É igual o paciente com rinite, que fica Entendi. usando medicação para secar o nariz. Na hora que você faz um corticoide, ele acaba Uhum. vivendo de outra maneira. Então, Verdade. a asma como um todo é uma doença bem frequente, ah, Uhum. extremamente comum. Está associado ao mesmo, não tem uma causa específica de asma. O asmático é o paciente que desenvolveu alguma característica própria, tem alguma genética para isso, ah, e vai fazer esses episódios de broncoespasmo, de dispneia, e que a gente vai ter que controlar de alguma maneira. É como se Hoje, o fosse uma tratamento para hiperreatividade da via aérea, é, é isso tem também? uma hiperreatividade da via aérea. ah, Alguns têm, outros nem têm uma inflamação mais eosinofílica, outros nem tanto isso. Então, por Uhum. isso, às vezes, difere um pouquinho do tratamento. Hoje a gente Sim, tem um arsenal muito bom para asma. sim. Então, antigamente eram as medicações muito ruins, com muito efeito colateral, ah, medicação oral. Hoje a gente cada vez usa menos isso. A gente usa sempre bombinha e os pacientes detestam a ideia de usar bombinha, porque é uma medicação pequenininha. A gente tem que É. passar. E tem medo da bombinha, né, como um todo. Ah, Porque, por quê? porque a bombinha vicia. Você nunca Ah, ouviu que a bombinha vicia? não. Nossa, eu tenho muitos pacientes. Eu vou usar isso para sempre. Isso vicia. Eu digo, não, isso é tratamento. Tem que usar a Aham, vida toda. Ah, entendi. mas a gente tem um tratamento super bom, na verdade, super simples, com bombinha, tipo, com muito menos efeito colateral. Então, a gente consegue tratar muito bem eles. E o arsenal é grande. Nos últimos anos melhorou muito. A gente está com imunobiológico, já há alguns anos isso. Então, o Uhum. asmático mudou a realidade É, e deles. também tem toda uma classificação, né, do quadro de asma. Tem gente que tem um episódio, enfim, na vida, outros têm episódios com mais frequência. Tudo isso também, o tratamento entra dependendo do perfil de asma que o paciente tem, não é isso? Ou não? Isso, diga, claro, o tratamento hoje para qualquer doença é personalizado. Então, Sim. não precisa dar rios de medicamento para um paciente que tem pouco sintoma. Uhum. Assim como tem paciente que tem ah, sintomas não tão graves assim, mas ele precisa de cada vez uma maior quantidade de medicação para controlar. Então, isso é muito individualizado. A gente tem que Entendi. conhecer o perfil de cada um para a gente medicar de acordo. E aí a Thalita aqui perguntou se é possível desenvolver asma em qualquer faixa etária. No caso, a gente sempre escuta o histórico do paciente que começou a desenvolver asma jovem, mas existe o paciente que passa a ter asma depois de adulto? Tem. Tem alguns perfis de asma. Assim. Tem uma paciente que, às vezes, após menopausa, abrem os sintomas. Então, Entendi. é um pico bem específico. Tem asma que está associada à obesidade. E aí até mais resistente ao tratamento. E, às vezes, perdendo peso, o paciente até melhora.
Então, a asma, o mais clássico é isso, aquele paciente que teve asma na infância, é aquela história mais clássica. Mas a gente tem Certo. outros pacientes com um perfil diferente também. Isso muda em termos de gravidade e prognóstico ou, assim, no final das contas, é asma? Ah, os pacientes, por exemplo, ligados à obesidade, às vezes eles são mais resistentes a corticoide. Ah, entendi. Então, o tratamento às vezes é mais difícil nesses pacientes do que o paciente mais clássico, mais Uhum, eosinofílico ali. certo. Então, não vai mudar tanto o tratamento assim do que a gente tem disponível hoje, mas a resposta ao tratamento muda. A gente tem que saber um pouquinho disso. Belezura. E aí a gente falou também dessa questão da queixa de falta de ar, né? Que pode chegar para mim, para você, para o cardiologista. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente tentasse aqui esclarecer para as pessoas um pouquinho mais claro, que elas vão acabar procurando ajuda, mas só para tentar entender um pouco quando é uma falta de ar que vem do nariz obstruído, uma falta de ar com algum problema no pulmão, uma falta de ar do cardiologista. Porque isso é tão importante, principalmente agora no Covid, ou às vezes pós-Covid, e até um certo grau de ansiedade também, que dá essa sensação de falta de ar. Então, tudo isso entra num bolo só, e aí a pessoa fica bem aflita, né? Então, tenta mostrar pra gente, assim, como que é a falta de ar que vem do Então, pulmão, como a gente diferencia isso. vou dizer que vai ser um desafio fazer isso. Aham, Porque assim, a falta de ar precisa realmente passar numa avaliação médica. Então tem certo. paciente que vai ter realmente queixa de via aérea superior, então vai ter mais coriza, mais nariz obstruído. Vai ter paciente que vai ter mais sintoma respiratório baixo, então assim, vem tosse, vem catarro, vem chiado no peito, vem a sibilância, e aí a gente vai direcionar mais isso. Paciente às vezes com doença cardíaca vai ter mais inchaço nas pernas, vai ter mais falta de ar quando ele se deita. Então, Uhum, tem paciente que pode ter só fraqueza muscular. Então, assim, a falta de ar sempre é um desafio é verdade. o diagnóstico. Então, assim, precisa ir bem no médico, fazer uma história muito boa, fazer um bom exame físico, porque às vezes só colocar o seu sintoma no Google, você não vai conseguir um Oh, diagnóstico bom. verdade. A asma não, dispneia, a falta de ar é sempre realmente um diagnóstico desafiador. Quando é uma história bonitinha, que a gente tem, não, o nariz está coçando, está entupindo, ou o paciente está com falta de ar, um chiado no peito faz inalação melhora, a gente vai conseguir fazer um fácil diagnóstico. Mas às Uhum, vezes não é tão simples assim. Então tem que é realmente verdade. passar numa avaliação, num otorrino, num pneumo, num cardio, num clínico, mas precisa ser bem avaliado. É verdade, porque a sensação de falta de ar, você sente falta de ar, primeiro a gente tem que entender o que a pessoa está entendendo como falta de ar, o que é que ela está É, realmente sentindo. Por isso que você está dizendo isso, porque não tem uma receita de bolo, falta de ar é isso, falta de ar do pneumo é isso. Então, isso. realmente, você O tem que paciente às vezes não entender, né? consegue nem diferenciar. Às vezes ele Claro. fala, você tem falta de ar? Não. Você tem cansaço? Tenho. Nem na cabeça do paciente é tão claro É, assim. sim, Então a gente sim. precisa, às vezes, apertar de um lado, do outro, a gente conseguir tirar uma boa história e que ele entenda o que a gente conseguir entender o que ele está querendo expressar para a gente. É isso aí. É igual quando eu pergunto se o paciente respira bem pelo nariz. Às vezes respira, não tem problema não. Aí às vezes eu vou examinar, eu vejo um nariz assim, eu digo, você respira mesmo? Aí eu peço às vezes ele fazer um testezinho assim, puxa de um lado, puxa do outro. E aí, nossa, eu não respiro. Então assim, aquela pessoa ali não tem nem consciência daquilo. Então muitas vezes até quando eu tento identificar essa falta de ar para ver se vem do nariz mesmo, ainda assim a pessoa também não consegue descrever bem. Então, muitas vezes, como a gente até falou de algumas doenças crônicas aí, a gente se acostuma com algumas questões. É muito comum eu ver pessoas que se acostumaram a respirar mal e nem sentem isso, né? Assim, não É, percebe, não é uma queixa. eles vão levando a vida até que piore mais alguma coisa. E às vezes, não, tipo, a gente não consegue diagnosticar e vai tentando tratar. É Então, ó, verdade. trata o nariz ali, viu que melhorou, não melhorou, parte para outra investigação. Uhum. Então, É por aí, né? é por aí, é nosso desafio. É arrumar como conseguir ajudar ele. Aldinho, outra coisa. Em Hum, relação à apneia do sono, você vê muita relação pacientes seus que têm doenças pulmonares crônicas, como o DPOC, por exemplo, ter associado a apneia do sono? Você vê essa Então, associação?
Essa associação, eu acho que frequentemente? não pela doença de base, Certo. não pelos DPOCs, não. Eu acho que talvez pelas duas Pela doenças serem alta extremamente prevalência, né? prevalentes. Você vê, tipo, tem prevalência de apneia do sono de 20% da população, tem um estudo de prevalência de DPOC 14%. Sim. Então, são doenças. O DPOC que tinha aquela característica de ser mais magrinho, já não tem mais isso. Hoje são pacientes obesos. Então, ter as duas coisas deve ser muito frequente. Agora, sempre Certo. ter tudo combinado é bem Uhum. pior. Porque o DPOC já tem um oxigênio mais baixo, Sim. como um todo. Você pega um paciente com apneia do sono. Então, assim, a soma dessas doenças vão causar um prejuízo bem mais intenso nesse paciente. Então, mas É, ver que é uma causa de um com o outro, eu não consigo. Você costuma certo. ver muito isso? Eu não vejo tanto paciente DPOC assim. Agora que eu estou pegando mais, porque eu estou recebendo os pacientes da cardio, da nefro, do pneu, aí tá vindo essas coisas meio Aí tá vendo misturadas. tudo. É que a minha Mas, amostra é enviesada. Como eu faço DPOC de alta complexidade, então aham. vem de tudo. Mas é porque Vou ver. recentemente eu tratei um paciente com apneia, que ele tem DPOC, e aí me perguntaram se podia usar CPAP em paciente DPOC, e aí eu até queria trazer isso para você. Pode, é. Não Até só na pode verdade como deve, né? serve como até um DPOC mais avançado, pode servir até como paliativo, a gente usar para conforto desse paciente. Sim, Então, lógico, uma outra indicação ali disso. Ah, certo. mas pode, não tem problema nenhum. O paciente com DPOC usar CPAP, use feliz. Tem que tratar da outra doença dele, tem que estar bem tratado. Até porque o É, paciente já cheio de doença, né? Então sim, vem a apneia do sono, às vezes já tem doença cardiovascular junto, que aham, coloca a apneia piora a doença cardiovascular. DPOC, que é um paciente inflamado crônico, que uhum. também piora a doença cardiovascular. Então a gente tem que tratar tudo. Maravilha. Então já tiraram essa dúvida aí. E outra coisa, a gente só tem que ficar mais atento em tratando esse paciente em relação a essa questão que ele faz um oxigênio mais baixo, né? Ele faz hipoxemia, ele é acostumado a respirar com É que, a, menos. é que a meta de oxigênio não precisa ser tão alta para esse Isso. paciente. Uhum. Então, 88 a 92, ok para ele. Então, a gente não vai querer aquele oxigênio 98, 95 num Sim, paciente que não tem doença de base. Mas acho certo. que só essa a diferença, não teria outras não. E eu queria tirar até uma dúvida, essa é dúvida minha. Eu peguei Hum, um paciente com história de atelectasia. Teve uma hum. atelectasia, aparentemente não tinha uma história assim que justificasse. E, enfim, foi para mim com a apneia do sono e ficaram com muito medo de usar o CPAP por conta de história de atelectasia. Você acha que Ao tem contrário, não, algum problema? o CPAP até, na verdade, ele desfaz a Protege. telectasia, né? Você faz uma pressão e ajuda a abrir a via aérea que está fechada. Você tem que saber o que está acontecendo nesse Entendi. paciente para ter feito a telectasia. Se tem alguma coisa obstruindo ali, então, às vezes vale fazer uma broncoscopia para ver se tem isso. Você pode ter Uhum, um tumor, corpo estranho, qualquer coisa claro. que esteja causando essa telectasia, mas não tem problema fazer isso, não. Até é indicado nesses pacientes. Maravilha. E aí, vamos falar um pouquinho de Covid? Vamos, a gente quase não tem dia de Covid, né? Então, fala um pouquinho o estrago que o Covid faz aí no pulmão. O que é que acontece? Que as pessoas estão com falta de ar, muitas precisam, algumas ir para o hospital, de oxigênio. Como que é isso aí? Então, o Covid ele faz uma inflamação. O vírus, na verdade, ele tem uma primeira fase que é mais de replicação viral, e uma segunda que ele faz uma inflamação tremenda no pulmão. E o pulmão, como está todo inflamado, ele vai perder essa capacidade de troca. E é isso que Certo. os pacientes vão precisar, de oxigênio, de ventilação mecânica, para tratar isso. E Certo. hoje, o único tratamento que a gente tem, que realmente tem evidência, é o anti-inflamatório, o corticoide, por conta dessa inflamação toda do Covid. Certo. A gente não sabe o Covid o que vai acontecer a longo prazo. Então, tem Uhum. pacientes que estão ficando gravíssimos, entubados, e depois o pulmão vai ficando relativamente limpo, sem muita coisa. No entanto, tem Uhum. muitos pacientes desenvolvendo também fibrose associada à Covid.
e as outras doenças que estão junto de uma internação prolongada. Lembra que o paciente entra com Covid, mas depois ele é entubado, traqueostomizado, faz pneumonia, e isso vai lesando o pulmão como um todo. Então, é uma doença relativamente nova, a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo, mas o que eu acredito é que vai ficar alguns pacientes sequelados ali, que vão precisar de muito apoio nesse mesmo caminho. E eles ficam muito, na verdade, não só do pulmão, mas os pacientes graves, eles saem de internação muito ruins. Bem debilitados, né? Muito debilitados, com uma fraqueza muscular muito grande. Eu já peguei paciente que não conseguia segurar o tronco depois de internação. E, sim, não provavelmente do Covid, mas de todo aquele sofrimento que ele passa durante a internação. Então, e aí, essa fibrose... Primeiro você falou do corticoide, né? O tratamento com evidência, isso na fase inflamatória, né, Aldinho? Na fase inflamatória. Naquele início... Não é para começar. Aquele kit Covid que o pessoal está costumando usar, não tem evidência nenhuma. Então, certo. Não muda a evolução de doença, não é isso? Não muda. Tem vários trabalhos mostrando que azitromicina, ivermectina, nada disso conseguiu provar que melhora alguma coisa. Nem ivermectina profilática, nem nada disso. Certo. Existem alguns trabalhos mostrando benefício em fazer anticoagulação não, profilaxia para trombose em alguns pacientes muito selecionados. Então, não é para todo mundo tá com xarelto, com anticoagulante, não. Até porque aumenta o risco de sangramento. Sim. Então, tem que fazer de acordo com a orientação médica. Alguns pacientes no pós-internação têm benefício porque tem um risco maior de fazer trombose. Corticoide, ninguém sabe exatamente o tempo de usar corticoide. Então, a gente faz uma coisa muito sentindo o paciente quando ele está internado. Não é para tomar corticoide em casa também. Então, não é para qualquer paciente. A indicação hoje, bonitinha de trabalho, é naquele paciente que tem hipoxemia, que é o oxigênio mais baixo, e que fica internado. Consequentemente, tem que ficar internado. Então, mas a gente não sabe exatamente o tempo de usar ele. Então, a gente vai sentindo muito de acordo com o paciente, se ele ainda está muito inflamado, e vai titulando a dose. Covid não tem muita receita de bolo, por mais que a gente... acho que cada paciente vai evoluir de um jeito, vai precisar de um tratamento, de um acompanhamento. A gente continua aprendendo bastante ainda sobre a doença, né? Apesar de já entendermos bem melhor do que no início, mas ainda não está tudo desesperador, né? Desesperador. O início foi muito desesperador. Deus me livre. Desde março do ano passado que eu estou tendo Covid. De repente, chamam a gente para avaliar, 10 pacientes, todos gravíssimos, numa doença que a gente não sabia como a gente se paramentar para entrar nela, o tempo de doença. Normalmente, fazendo um paralelo com gripe, uma semana melhora. No Covid é diferente. Uma semana que ele piora. Então, a gente não sabia nem que exame pedir, nada. Foi um aprendizado muito grande. Esse ano foi muito aprendizado. O Covid. Agora a gente já tem muito mais segurança em tratar o paciente Covid. Já acende as luzinhas na gente quando a gente, esse paciente não está evoluindo bem, esse paciente eu acho que vai complicar, esse paciente é sobrepeso, é obeso, tem um risco maior, que é quem está mais complicando o paciente obeso, né? Sim. Então a gente aprendeu a acender essas luzinhas dos pacientes, do que vai ter mais risco para o paciente. Da evolução, né? Da evolução, a gente vê. E é interessante, eu vejo muito, não sei se você percebe isso entre os pacientes e familiares, assim, esse entendimento da pneumonia viral, né? Porque o paciente vai lá, faz a tomografia, eu cometi tantos % do pulmão, estou com pneumonia, fulano está internado, está tomando antibiótico. Então, assim, igual acontece também nas doenças da via aérea superior, que no caso o Covid é uma infecção viral, que dependendo do tempo de evolução de doença, uma bactéria vai lá e aí ela faz, às vezes, uma pneumonia bacteriana também, não é isso, Aldinho? Isso a gente tem que entender a diferença. Então, não tem que dar antibiótico para todo mundo. Então, a doença é viral. Então, antibiótico não mata vírus. Isso tem que ficar claro. Alguns pacientes estão em risco de fazer uma pneumonia associada a esse quadro viral.
E Certo. nesse paciente mais grave, que tem essa característica, a gente pode entrar com antibiótico junto. Mas não é como eu falei, não tem receita de bolo. Ah, estou com Covid, vou tomar azitromicina, vou tomar um antibiótico porque eu tenho isso. Não tem sentido nenhum. Na verdade, o que está acontecendo muito é uma polifarmácia e as pessoas adoecendo do tratamento e não do Covid. Entendi. Tá todo mundo, tomo isso. Há pouco tempo atrás teve um caso de um paciente que foi encaminhado para a fila de transplante, o tratamento de ivermectina. Então, fez uma dose, ficava lá. Outros pacientes que agora morreram com uso de cloroquina inalatória. Então, as pessoas ficam inventando muita coisa quando não tem tanta evidência assim. Então, a gente tem que ter cuidado para escolher bem o que fazer para cada paciente. Então, às vezes o tratamento está sendo mais deletério do que benéfico. Mas eu tenho que entender que a gente está vivendo uma situação de insegurança, né? Sim. Então todo mundo fica desesperado. Vou fazer qualquer coisa porque tomar água benta que dá certo para Covid. Então vou tomar água benta. Estamos nesse nível, né? Mas já existe evidência, algumas evidências, então, ou aquelas que não têm evidência, né? Isso. Agora a gente já passou um pouquinho dessa fase. Agora já existe evidência para os tratamentos de Covid. Então a gente que começou, às vezes, usando cloroquina lá atrás, porque a gente estava desesperado e não tinha o que fazer, hoje a gente sabe que não funciona. Então a gente tem que saber dar o passo para trás e saber não usar mais. Reavaliar. E aí, aproveitando esse gancho, a tomografia. Quando fazer? O que eu vejo também as pessoas fazendo muita tomografia, aí repete tomografia, aí já ficou bom da doença, outra tomografia para ver se já saiu a imagem. Então, assim, qual a sua visão sobre isso? Tem um pouquinho de radioterapia. Então, eu sou muito conservador no que eu preciso, tá? Então, assim, eu não acho que a gente precise fazer tomografia para todo mundo. A gente não tem nem estrutura para fazer tudo isso, né? Então, vem um paciente que tem sintomas leves, não tem falta de ar, oximetria está boa, não está tão sintomático, não tem o benefício de ficar fazendo a tomografia. Se esse paciente está evoluindo bem, vou fazer tomografia no 7º, no 10º dia para saber que está igual. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, tanto no uso de recursos de saúde, tanto que, assim, a tomografia não é um exame inócuo, né? De radiação ali, numa quantidade grande. Então, não vejo necessidade. Os meus pacientes que estão internados, eu acho que vale a pena. Paciente que teve piora clínica durante a internação, eu acho que pode ter alguma complicação a mais, porque existe complicação a mais. A gente está vendo um monte de pneumodiastino no Covid, que é uma coisa que não era tão frequente lá na nossa prática. Então, assim, esses pacientes às vezes têm benefício. O paciente que está muito grave, ficou muito grave, e eu preciso acompanhar ele, que internou, aí eu acho que vale a pena a gente fazer para ver se ficou alguma sequela. Mas eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que as pessoas estão muito permissivas na tomografia, como se fosse, eu vou ali comer um sanduíche e já volto, vou fazer uma tomografia. Mas tá realmente assim. Não, assim, é aquele limite, né, Aldo? Claro, dependendo da evolução, precisa sim repetir a tomografia. Não é uma questão que não precisa, mas também não precisa ficar repetindo desnecessariamente. Isso, porque eu acho que não necessariamente a imagem vai sumir naquele tempo, e aí você não vai ajudar em nada o exame. Qualquer imagem tomográfica de pneumonia normal, ela demora pelo menos um mês no raio-x para sumir. Imagina. Da tomografia, às vezes 2 meses para sumir. Quando a gente repete, a gente quer dar um tempo maior, 2, 3 meses. Se o paciente está bem, não está sintomático, ele está melhorando dia após dia, não vejo razão de ficar fazendo tomografia torta à direita. A gente tem que ser mais racional no nosso uso, né? Proteger mesmo o paciente da radiação. Sim, a clínica vale mais que tudo, né? Não é? A clínica vale mais. Se você está bem, sem falta de ar, a oxigenação está ótima, vamos levando, está tudo tranquilo. E aí, perguntaram aqui também sobre a questão da imagem vidro fosco, né? Que aparece na tomografia. O que é isso? O que é que isso representa? Isso representa a inflamação do Covid. Então, quando a gente faz uma pneumonia viral, a imagem que fica na tomografia sabe aquele vidro jateado? Sim. É essa imagem que a gente vai ver na tomografia. Então, isso é muito sugestivo neste contexto de Covid, de pneumonia viral.
é diferente de pneumonia bacteriana, que habitualmente faz um outro tipo de imagem, que é a imagem consolidação, que vai ter uma outra Outro caracterização. aspecto, né? É um outro aspecto. Então a gente vai fazer essa diferença de uma coisa com a outra. Mas não é sinal de certeza nenhuma. Tem um vírus fosco ali, é Covid. Não. A gente está tendo certeza agora porque todo mundo, até me provem o contrário, é Covid. Mas, por exemplo, influenza, que é frequente, pode fazer exatamente a mesma imagem. Um vírus fosco ali. Então, pneumonia viral, né? É um sinal de pneumonia viral. E como estamos Sim. numa pandemia, o Covid, com certeza, se torna a Então, primeira entra na opção. primeira, segunda e terceira hipótese. Até me prove muito bem provado que não é Covid, eu vou considerar que é. É verdade. E aí você falou da questão da fibrose, né? Então, primeiro eu achei muito importante que você frisou isso sobre pneumonia, que essa reabsorção ali da pneumonia viral ou bacteriana, ela demora, né? Então, isso não significa que a pessoa saiu de um Covid que fez pneumonia e já o pulmão está limpo. Então, ela pode ainda ter queixas ou algumas consequências ali daquele Não, líquido lá. isso aí, na verdade, isso é muito comum, na verdade. As pessoas confundem o tempo de isolamento de doença com o tempo de doença. Então, vamos lá. A gente considera, dependendo da referência, 10, 14 dias, 21 para paciente internado, o tempo que ele está transmitindo. Não significa que no 15º dia o seu pulmão está limpo e você não está sentindo mais nada. Não, até a característica do Covid é que ele dá sintomas mais crônicos. O paciente sai sentindo muita fadiga, às vezes mais até que falta de ar. Então é uma dor no corpo que incomoda bastante. O olfato às vezes demora um tempo mais para voltar. O olfato deve estar pegando muito paciente com pós-Covid com queixa repente ao olfato. Às vezes demora, às vezes meses para voltar. Então, Sim. é uma doença prolongada. A gente não precisa ter a corda no pescoço para saber, no 15º dia de doença, eu estou com falta de ar, eu vou ficar uma pessoa comprometida por estar sempre pro Covid. Não. Tudo a seu tempo. A gente tem que dar o tempo das coisas acontecerem. E aí, a fibrose, o que seria essa fibrose que você falou em relação a uma possível consequência, né? Uma sequela do Covid em alguns pacientes? É como a gente pensasse se fosse uma cicatriz. Certo. Então, o pulmão, na verdade, perde aquela arquitetura dele, dos alvéolozinhos pequenininhos, e ele faz como se fosse uma cicatriz ali dentro. E ali a gente não vai conseguir mais ter troca gasosa naquela área comprometida. Então, isso é uma consequência possível de infecções graves, como alguns pacientes do Covid estão apresentando. Não é uma coisa tão comum assim, os meus pacientes estão voltando. Habitualmente o pulmão fica limpinho, não tem tanta consequência. A doença viral, por natureza, normalmente ela é autolimitada, então ela vem, faz aquela bagunça, mas depois ela volta sem deixar tanta sequela assim. Mas isso pode acontecer em alguns pacientes mais graves. E é isso que a gente está fazendo com o paciente. Quando a gente pede que ele, depois da alta do paciente mais grave, ele faça acompanhamento com pneumo, para a gente conseguir detectar esses pacientes que estão com o pulmão mais alterado, que a gente precise acompanhar. Maravilha. E então, além do tratamento, da internação de alguns pacientes que evoluem dessa forma, né, necessidade ali do oxigênio, tratamentos com medicações ali no hospital, fala um pouquinho também da reabilitação com a fisioterapia respiratória. Como funciona isso nesses pacientes? Pacientes melhoram? Qual a importância da fisioterapia para esses pacientes? A fisio tem dois contextos muito grandes. No paciente internado, ele vai trabalhar o paciente, vai movimentar, vai mobilizar a secreção. Isso é muito importante, principalmente em paciente de ventilação mecânica, fazer todo esse trabalho. Além disso, ele vai fazer com que aquele paciente não tenha essa perda de musculatura tão importante. Imagina o paciente lá, 20 dias em cima da cama. Então, quando ele sai, tem uma atrofia muscular muito importante. Então, a fisioterapia tem um papel fundamental em fazer isso. Movimentar o paciente, fazer ele com que ele, às vezes, não está nem segurando o tronco, começa a movimentar, ganhe massa muscular, e aí a gente consiga voltar o mais próximo
do que ele era antes, se não algo completo normal. Então, é essencial. Entendi. Realmente é uma doença, como você falou, ela é prolongada, ela é paciente interna, às vezes fica muito tempo e sai, tem todo um processo de recuperação, né? Às vezes tem paciente que precisa até ir com oxigênio para casa. Enfim, tem muitos Sim. contextos, muitas questões. Então, mais uma vez, frisar realmente o cuidado, né? Não evitar a transmissão ainda, que eu acho que é uma mensagem que a gente pode passar ainda nesse momento e realmente procurar ajuda e orientação médica para não ficar tomando medicação sem saber, fazendo exame sem precisar, enfim, entrar nessa loucura, né, que a gente ainda continua vivendo, né, Aldinho? Depois de um ano, é pouco ainda. É que a notícia do Covid é uma notícia muito... As pessoas não recebem muito bem. É que tem uma questão de mortalidade alta, então tem todo um temor em relação ao Covid. Mas tem que ter um pouquinho de calma, só 20% dos pacientes vão ter algum caso mais grave e esses precisam ter cuidado. Então não precisa desesperar só porque tem o diagnóstico de Covid. E uma Tem coisa que que ter as pessoas terem calma, né? E uma coisa que eu tenho visto interessante, porque aí, Covid pode evoluir para um caso grave, vai entubar e evoluir para morte. Enfim, fez esse link na cabeça das pessoas a um ponto de que, sei lá, vou falar de cirurgia para um paciente. Eu não estou operando nesse momento, mas estou dizendo assim, uma possível cirurgia. É entubado, aí já faz o link com a intubação. E, enfim, a intubação no Covid é uma coisa, se o paciente tem indicação, é uma coisa positiva, né, Aldinho? Não necessário, não é a intubação que gera a morte do paciente. O Não, paciente na está verdade é a muito doença grave. que é muito grave. Na verdade, a intubação é uma ponte que ele pode ter uma chance de sobreviver Isso. Está à poupando doença. ali, né, o pulmão para se Isso, recuperar, a para gente vai. tentar sair da Ninguém. intubação. Tem algumas ideias meio loucas, as pessoas que acham que, não, vou entubar para o paciente morrer. Não, gente, ninguém faz nenhum ato médico pensando em prejudicar o paciente. Se a gente está entubando, é porque ele está em franca insuficiência respiratória. Ele não está Não conseguindo. tem outra opção, né? Ou Não tem ele opção. para de Se eu não respirar, fizer, ou ele respira com o se eu não aparelho, fizer né? nada, eu vou olhar ele parar e morrer na minha frente sem respirar. Então, assim, é uma chance que a gente dá para o paciente ali. E, graças a Deus, a gente teve muito paciente que saiu da ventilação mecânica, pacientes gravíssimos, mas que conseguiram se recuperar. Então, não é sentença de morte ser entubada. Na verdade, é uma chance que se está dando ao paciente para que ele se recupere. Para dar tempo desse pulmãozinho melhorar. Então, a gente fala que a doença é prolongada, então não é rápido. Então, precisa desse tempinho. Claro que a gente entende que um paciente que evolui de forma grave, que necessita de intubação, dependendo da evolução da doença dele, ele tem talvez até mais chance de evoluir de uma forma desfavorável, né? Do que um que não precisou intubar. Mas não quer dizer que é necessariamente a intubação. Não é intubação, é que se você precisou intubar um paciente, ele é muito grave. Isso. Então, eu acho que a ideia é essa. Quem está sendo entubado não é o paciente leve, eu estou passando na porta do hospital, vou ser entubado. Não, quem está sendo entubado é o paciente que está extremamente grave, com uma fase inflamatória muito exuberante, que está recebendo altas demandas de oxigênio, e mesmo não assim, segurando, não está não está saturando bem segurando, não mesmo. está sendo suficiente para ele. Então, é nesse contexto que a gente faz a intubação do paciente. Certo. Então foi ótimo desmistificar isso aqui. Claro que a gente tem Isso é todo esse importante. receio, o paciente está na UTI, é um paciente grave, enfim, entubado dá mais preocupação, mas não, como você falou, tem vários pacientes que se reabilitam, que saem da intubação e estão aí, né? Sim. Se recuperando. E aí eu queria também tirar uma dúvida, nem tinha planejado essa, mas veio, em relação assim à tuberculose, que é uma doença tão antiga, né? Mas que vez ou outra, não sei como chega isso para você, mas assim, vez ou outra eu escuto um caso de tuberculose, que não é só no pulmão, mas enfim, né? Como o sítio maior é no pulmão. Eu queria que você falasse só um pouco disso pra gente. Então, a tuberculose foi uma doença que se entrou muito em controle lá atrás, e com o surgimento da AIDS, ela voltou a circular de uma maneira mais intensa. Hoje já não tem mais nenhuma ligação
ter HIV ou não com tuberculose, a gente tem pacientes sem doenças que têm uma doença, justamente por isso, que começou a circular e algumas pessoas a se contaminarem. Sim. E como não é uma doença de diagnóstico tão... Ele é simples e não é simples. Porque o diagnóstico é fácil, desde que você colhe um escarro do paciente e você faça uma coloração. Mas até as pessoas pensarem em tuberculose, demora um certo tempo. Porque o paciente, eu estou tossindo com catarro. Às vezes é só isso que o paciente vai apresentar. É uma tossezinha chata. Às vezes o paciente não perdeu tanto tempo assim. Ele vai tratando com um monte de coisa e às vezes vai fazer o diagnóstico 1 ano depois que ele começou os sintomas. E aí ele já contaminou um monte de gente. Então, acho que a nossa dificuldade hoje na tuberculose é isso. A gente pensar mais em tuberculose. Tossiu com catarro mais de 2, 3 semanas, pediu um escarro, veio negativo, tudo bem, eu excluí a doença, tá tudo tranquilo. Mas a gente tem a preocupação de sempre tá colocando pensar na doença. Acho que a gente não pode deixar de pensar na doença. Certo. Você tem visto caso de co-infecção paciente tuberculose, Covid, ou não? Eu vou dizer que eu tenho um paciente internado agora, por acaso fez isso. Mas não é muito frequente. É que hoje o tratamento da tuberculose ele é quase todo ambulatorial. Ele é feito na unidade básica de saúde. Então não é um paciente que a gente espera que ele vai internar por conta disso, não. Consequentemente pode acontecer. Mas não é o habitual. Entendi. Não foi o habitual, não. Aldinho, acho que estamos chegando aqui no final da nossa live. Queria que você desse aí um recado para o pessoal, dissesse o que é que a gente faltou falar, o que é que você acha importante falar ou frisar, enfim. Nossa, a gente já falou de tanta coisa. Ai, fala mais, tá tão bom. Fala mais. Eu acho que foi legal. Eu falei assim, um bocado de cigarro, que é uma coisa que eu gosto de falar, né? Então... Eu digo, isso, modéstia à parte, é minha área de expertise, então eu gosto muito. Mas foi bem legal a gente tirar algumas dúvidas, algumas coisas do dia a dia, que as pessoas estão fantasiando um pouquinho lá do Covid, algumas coisas. Esses pontos são muito importantes. Existe hoje uma medicina de WhatsApp que está dificultando muito a nossa vida, porque a gente hoje tem que convencer o paciente sobre o que ele precisa de tratamento ou não. E ele vai sempre, mas eu li em tal coisa ali. Eu acho que a gente tem a oportunidade de falar isso, falar nossa opinião com algumas coisas, esclarece como um todo e pode ajudar aí as pessoas a disseminarem um pouquinho essa informação e mudar um pouquinho essa ideia. Com certeza. A gente não está vivendo um momento fácil. Eu fico me colocando assim no lugar das pessoas, de quem não é da área da saúde, ou de quem... como é difícil mesmo. E se você não tem acesso, às vezes, à informação, ou enfim, sei lá, o que você acredita. E aí, assim, surgem as coisas, você fica perdido, porque cada dia é uma coisa diferente. A gente não julga, não, isso. A gente tem um trabalhinho para... mudar essas ideias. Dobrou o nosso trabalho, mas... Dobrou o nosso trabalho. Mas, realmente, é muito difícil. As pessoas têm muita informação ao tempo todo lá. Então, é difícil a gente conseguir filtrar isso. Então, eu vi alguém falando tal coisa ali. É que a gente, como tem acesso a outros médicos, até para trocar informação, fazer o que a gente está fazendo aqui, ajuda muito. Então, a gente já pega as informações mais filtradas. Mas a população em geral, que não tem esse acesso tão fácil assim, vai lidando com qualquer informação de jornal, Instagram, WhatsApp. E aí tem toda essa... Até a gente conseguir organizar essa bagunça que forma, demora um pouquinho. É verdade. Mas eu queria também falar aqui pro pessoal o quanto a respiração como um todo é importante, né, Aldinho? Você falou aí, a gente vive sem muita coisa, mas sem respirar não dá, né? Então, assim, a respiração começa desde o nariz, e ele vai até o pulmão, e a partir disso, muitas coisas acontecem, né, no nosso organismo. Então, assim,
Eu acho que um recado é olhar mais para isso, como você falou muito bem aqui em relação a essa questão do tabagismo, que é uma das coisas, mas que é uma coisa que pode trazer bastante prejuízo. Recentemente a gente teve a Semana da Voz, e aí a gente falou bastante dessa questão de câncer de laringe, de tudo. Então, tudo isso é via aérea, né? Então a gente precisa cuidar Sim. aí da nossa Aquela respiração, porque voz do ela é tabagista vital. também. Hã? Você tem pego muito o tabagista com a... Edema de Heinck. Então, de vez em quando tem um... A gente sabe que fuma de longe, só pela alteração vocal. Principalmente mulheres, né? Porque homem Mulher. fica com a voz grossa, às vezes não percebe Dá uma tanta diferença. disfarçada, mas mulher entrega Mulher bastante. fica com a voz mais masculina e chama bem, bem atenção. Aí na escola eu pegava mais, né? Aqui eu não pego muito, não. É que tem menos tabagistas em Maceió. Sim, Isso é ainda estatístico. bem. É muito... ainda bem. Então, Em mas São Paulo tem realmente bastante. é bem menor. Aqui acho que chega a ser 14% da população, aí 6 a 7. Então, em mulher, então, bem menos. Então, não é o Aham. habitual em É, Maceió, como tanto. então aqui é mais tranquilo nesse aspecto. Nesse Mas aspecto, sim. assim, eu acho que deu pra gente falar bastante coisa. Eu queria agradecer imensamente você ter topado e ter arrasado aqui, explicado um monte de Nada. coisa. Não, Renatinha, foi um prazer. Ai, que Você é uma delícia. linda, tem que me aguentar falando de cigarro, de um monte de Não, coisa. eu deixei você aí falar o que você quisesse. Só fui norteando. Mas com Foi certeza. ótimo, Renatinha. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha Mais trocado temas uma aí, né? figurinha boa. Hã? Vão Desculpa. surgir mais temas, né? Hoje foi só a primeira Só um de aperitivo. muitas. Fica à vontade. Se você quiser conversar comigo, as tuas ordens. Tá Obrigadão, bom? meu querido. Foi ótimo, ótimo mesmo. Um beijo grande. Espero aí que o pessoal tenha gostado. Boa noite a todo mundo. E vamos Boa se noite para todo cuidar. mundo. É isso aí. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.